Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série psicológica do Espírito Joana de Anjos, psicografia do médico Valdo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para que possamos nos recolher em momento oportuno, em ambiente tranquilo, onde possamos estar com os corações abertos e os nossos pensamentos concentrados para receber a lição que a espiritualidade superior vem nos trazer. Vamos juntos também, como sempre, orar ao nosso Pai, fechando os nossos olhos e levando o pensamento a Ti, Jesus, nosso irmão maior, e através da Tua imagem, elevando o nosso pensamento ao nosso Deus, ao pastor de nossas almas, Senhor das nossas vidas, agradecendo Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na matéria, por todas as bênçãos que nós temos recebido, a saúde dos nossos corpos, o nosso lar, o alimento em nossas mesas, o trabalho, o repouso, todas as bênçãos que você nos concede, pois sabemos que tudo é prova sempre do sinal do Teu amor, do sinal da Tua misericórdia. Além de agradecer, sempre pedimos pelos nossos amores que já devolvemos ao mundo espiritual, que eles tenham a certeza, assim como nós, do nosso reencontro nessa grande jornada chamada vida. Domina os nossos amores conosco a caminho, para que eles não caiam na tentação de dar mais valor às coisas materiais do que aos valores espirituais. Ilumina os que sofrem nos asilos, orfanatos, os que sofrem nos presídios, em todos os lugares, que eles possam também ter a certeza, o acalanto de que você, Pai, está sempre conosco nos momentos mais difíceis, nos orientando, nos auxiliando, ainda que nós não consigamos ver. Por fim, Pai, ilumina nós mesmos nessa jornada de transformação íntima, nos dando fé e resignação para persistirmos, apesar de tantas as provas, de tantas as dificuldades do mundo. Possamos jamais perder a esperança, apesar das injustiças, das dificuldades que nos aparecem, sabendo que o Senhor é o Senhor da vida, sabendo que nada acontece que não seja permitido por Ti e para o nosso bem, e que tudo sempre passa. Em Teu nome, Pai, em nome dessa espiritualidade maior, dos benfeitores desse trabalho, nós iniciamos o nosso estudo. Continuamos então com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que é uma série psicológica de 16 volumes, que no mundo material tem como correspondente a psicologia transpessoal de Abraham Maslow, que é a ideia de que a psique humana tem conteúdos ou dimensões que ultrapassam a primeira infância, como Freud previa, ou mesmo essa ideia de um arquétipo ou consciência coletiva, que Jung propõe, mas tem uma dimensão transcendental, uma dimensão que para a doutrina espírita envolve esse ser trino, que é o espírito. E aí, portanto, a Joana, dentro dessa ideia de uma psicologia espírita, vem nos trazer essa compreensão dos problemas da psique humana dentro de uma bagagem que esse espírito traz ao longo das outras encarnações, é chamada individualidade, e vem propor uma terapia libertadora, que é a liberterapia do amor de Jesus, é nosso mestre maior, que nos ajuda a nos livrar dos conflitos internos e evitar qualquer conflito externo. Continuamos com o estudo do livro Ser Consciente, dessa vez do capítulo 22 ao capítulo 32. E aí, nesse primeiro bloco, a Joana de Anjos vai trabalhar os condicionamentos da psique humana, e ela começa com a noção do bem e do mal, como a imagem mostra, né? Existe um dualismo presente no homem, entre ainda aí o bem e o mal na sua psicologia interior, que acaba confundindo ele, que acaba perturbando o seu discernimento. Isso porque essa parcela do mal que ainda existe dentro da sua psique decorre dos seus atavismos, né? Dos seus instintos agressivos que foram sendo construídos ao longo de inúmeras encarnações, e que acaba o propelindo tanto para a violência, o desejo sempre de possuir mais, seja pelo vilipêndio, quando ele se sente diminuído, ou seja pelo grotesco, pelo vulgar, quando ele se sente menosprezado. Dentro dessa ideia de um dualismo do bem e do mal, a preponderância desses instintos, a preponderância desse atavismo vai fazendo com que ele sucessivamente entre em conflito na sua psique, e esse conflito acabe forçando ele a se posicionar de forma distinta.
Então, o processo de conquista da consciência vai permitir que esse espírito, ao passar do tempo, perceba quais valores que o compensam e quais valores que acabam gerando dificuldade no seu comportamento psicológico, orientando, obviamente, para que ele acabe adotando aqueles que geram uma conduta mental e física de equilíbrio, uma conduta mental e física de saúde, uma conduta mental e física de comportamento voltado para o bem, o que permite que ele se torne um instrumento útil também no grupo social. O discernimento, então, vai acabar sendo fruto de um processo de conscientização, onde ele se liberta desses condicionamentos, desses atavismos, que são condicionamentos escravizadores, em que ele acaba percebendo melhor a diferença entre o bem e o mal e acaba se predispondo, dessa vez, a escolher o primeiro em detrimento do segundo. Joana nos lembra que o bem e o mal estão escritos na consciência humana, nas leis divinas que estão conosco, e que, obviamente, a nossa natureza é uma natureza harmoniosa, já que decorre do Pai, e que tudo fomenta para essa harmonia. Então, tudo que contribui para a paz íntima, tudo que contribui para o desenvolvimento intelectual e moral é o que nós podemos entender como bem. E tudo aquilo que não gera paz íntima ou que não propicia o desenvolvimento intelectual ou moral é o mal. Então, o próprio homem tem dentro da sua consciência essa compreensão do que seja um e do que seja outro. E aí, portanto, cabe a ele ser capaz de se liberar desse condicionamento que o mal acaba produzindo nele. Outra questão importante que Joana chama atenção como condicionamento são as nossas paixões, né? Durante muitas e muitas encarnações, nós acabamos deixando no inconsciente coletivo, a humanidade, a ideia da condenação como uma marca profunda, como um instrumento de medo, um instrumento de desprezo, que acaba gerando a diferença por si só ou a diferença dos outros. Essa culpa que acaba sendo construída na cultura humana e que acaba adentrando no inconsciente coletivo, ela é ruim porque toda ação do ponto de vista psicológico que seja castradora ou que seja liberativa, mas sem equilíbrio, né, numa libertinagem, acaba gerando o desequilíbrio do homem, acaba gerando a sua desintegração. Então, tão ruim quanto ter uma conduta libertária ou de libertinagem, né, ao qual ele não encontra freios, é ruim também ele ter uma conduta ou ter uma posição efetivamente de castração, de culpa e efetivamente de sofrimento. O ser humano, Joana chama a atenção que ele é muito fragmentário ainda, é muito dúbio, nós ainda transitamos muito rapidamente entre o bem e o mal. E como nós não temos ainda o amor e a paciência desenvolvida, nós precisamos adotar elas como terapias que são importantes para fortalecer o nosso caráter e fortalecer a nossa personalidade. Então, a libertação desse condicionamento que é o que são as paixões que existem no nosso quadro psicológico não vai ocorrer através da culpa e através de uma ação impositiva castradora, mas com muito amor, com muita paciência, com a compreensão que cada um de nós temos um tempo e que cada um de nós vamos aos poucos nos transformando. Jesus, que foi o nosso exemplo maior, o nosso maior psicoterapeuta, jamais impôs a ninguém a culpa, jamais impôs a ninguém a castração, o sofrimento, sempre chamando a atenção que seu fardo é leve, que ele é suave, porque a sua forma de análise, de julgamento, de verificação é sempre pautada no amor, na compreensão, na paciência. Então, assim que a libertação psicológica vai ser construída em cima das nossas paixões. Outros condicionamentos da nossa psique humana, que vai ser trabalhado no livro, são as enfermidades, né? O nosso corpo, ele representa esse conjunto de bagagens que compõe a individualidade do espírito, porque ele acaba incorporando, através do modelo organizador biológico, através do perispírito, no patrimônio genético, no patrimônio físico, né? No nosso corpo, as nossas aquisições.
que acabam sempre sendo construídas em razão da vibração que o espírito produz ou não. Então, se o espírito está em equilíbrio, ele produz uma energia positiva que faz com que a estruturação do modelo organizador biológico traduza isso em forma de saúde para o corpo físico, mas se o espírito ainda vibra de forma desequilibrada, ele acaba emitindo energia negativa que faz com que, dentro do seu patrimônio corporal, né, dentro da sua seara evolutiva, esse corpo físico acabe exteriorizando as escolhas do espírito, acaba exteriorizando a energia ao qual ele vibra. Então, quando uma doença se instala no organismo físico, né, o que nós temos é o resultado de um desequilíbrio, né, das energias que não vibram em harmonia e que acabam fazendo efetivamente que essa doença consiga se instalar no corpo físico, que passa a não ter, dentro de um quadro de equilíbrio, a possibilidade de impedir que a doença surja. Então, nesse momento que a mente exerce um papel mais importante do que o corpo, porque se a mente consegue se harmonizar, se ela consegue identificar o fator que levou ao desequilíbrio dessa sua energia, ela consegue corrigir a causa verdadeira do distúrbio e, portanto, propiciar a saúde. E nesse sentido, as realizações morais positivas ajudam, contribuem a anular aquelas negativas, evitando os sofrimentos e ajudando a superar as conjecturas anteriores. Por isso que Jesus falava que um ato de amor cobre uma multidão de pecado. Porque se eu verifico no meu padrão vibratório o estado que me levou a gerar a doença, se eu mudo o padrão vibratório e passo a adotar realizações de natureza moral positiva, eu consigo emanar energias positivas que vão naturalmente equilibrando o corpo físico. Então, por isso que Joana nos adverte que é a ausência do alto amor que acaba gerando desarmonia. Porque se nós nos amamos, nós mantemos as nossas energias de forma equilibrada e conquistamos a nossa saúde integral. Então, elas falam em um trecho que eu destaco, uma importante anotação. O amor-terapia, que é o que é necessário para nos curar das enfermidades, para nos livrar desses condicionamentos, né? É um amor preservado da paz. Né? Não existe amor sem paz. O amor do culto aos hábitos sadios. Não existe alto amor sem estar cuidando de nós. Dos cuidados morais, dos cuidados espirituais, dos cuidados intelectuais para consigo mesmo. Né? O alto amor pressupõe o cuidado que nós temos conosco mesmo, fazendo com que as nossas escolhas morais sejam melhores, cuidando da nossa realidade espiritual, buscando a nossa evolução intelectual. Sem essa falta desse alto amor, acaba gerando uma manifestação do amor ao próximo, que não é o verdadeiro amor. É uma transferência da sua sombra. Né? Não tem como eu amar o outro sem me amar. Né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu ainda não me amo, eu transfiro para o outro a minha sombra, a minha imagem ainda em desequilíbrio. Isso acaba gerando decepção e amargura, que é o que a gente passa muito, né? Amava tanto uma pessoa e essa pessoa se mostrou não sendo aquilo que nós esperávamos. Ora, se eu tinha expectativa nela, é porque eu não estava desenvolvendo o meu auto-amor. Eu estava esperando algo de fora, quando na realidade quem vai cuidar de mim é quem vai garantir a minha paz, os meus hábitos sadios, sou eu próprio. Então, quando o outro nos decepciona, é um sinal de advertência para conosco mesmo, porque o outro pratica aquilo que dentro da sua realidade mental ele ainda consegue praticar. Se eu tenho expectativas sobre ele, isso fala muito sobre a minha realidade mental, a minha falta de amor, o auto-amor, e essa falta de amor, o auto-amor, que gera enfermidade, que acaba sendo um condicionamento muito ruim também para a nossa estrutura psicológica. Então, se eu manifesto amor ao próximo sem construir esse auto-amor, ele acaba sendo um mecanismo de fuga da responsabilidade, que é o cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo. No próximo bloco do estudo de hoje, Joana James vai falar sobre a conquista do self. Entendo aqui como self, como aquela parte que existe na estrutura psicológica que aponta quem nós devemos ser. Né? Se as sombras são as nossas aquisições morais, se elas representam os atavismos
psicológicos que nós trazemos, se o ego representa a nossa realidade, aquilo que eu demonstro na minha personalidade, aquilo que eu escolho nessa encarnação, o self representa aquilo que eu tenho que ser, os valores que ele aponta que eu preciso desenvolver, que envolve principalmente as leis divinas que estão esculpidas na nossa consciência e que nos apontam o norte, nos apontam a distinção entre o bem e o mal, entre aquilo que precisamos ser. Então, como nós vamos conquistar o self? Como mostra a imagem, né? A conquista do self é um processo individual. Quando o homem escala uma montanha, ele não está vencendo a montanha. Ele está vencendo a si próprio. Ele está vencendo os seus medos, ele está vencendo os seus limites, ele está vencendo as suas próprias dificuldades. Então, a conquista do self, como um escalador de uma montanha, ela não vai significar algo para fora, mas para dentro. A nossa capacidade, como no caso do homem, de ter disciplina, de conquistar esses valores de paciência, resignação, de esperança e de afins. Então ela envolve uma viagem para dentro, onde nós possamos cada vez mais nos descobrir. Nós passamos muito pouco tempo nos analisamos muito o mundo. Nós somos capazes, às vezes, de explicar a realidade política, social, econômica. Somos, às vezes, capazes de explicar o que acontece com a vida dos nossos familiares, dos nossos amores, mas muitas das vezes nós não conseguimos descobrir por que estamos tristes, ou por que estamos ansiosos, ou por que estamos com medo ou chateados. Nós precisamos fazer uma viagem interna, onde nós possamos nos descobrir, nos identificar e nos desidentificar daquilo que nós descobrimos que não é bom e que nós ainda teimamos em ocultar aos outros e a nós próprios. Precisamos olhar para a gente com realidade e verificar aquilo que nós precisamos abandonar, os valores que não valem mais a pena nós seguirmos, que não tem mais a ver com aquilo que nós pretendemos encontrar como objeto da nossa vida. Então, a Joana adverte que a vigilância em torno das armadilhas do ego, que é um hábil disfarçador de propósito, acaba sendo algo importantíssimo, um instrumento essencial para que nós possamos construir ou buscar a nossa felicidade real. Está sempre vigiando o nosso ego, vigiando e entendo aqui como ego, como princípio da realidade, como a manifestação da nossa personalidade. Eu preciso disso, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso vivenciar isso, né? Ele acaba disfarçando os nossos propósitos, porque o ego, como princípio da realidade, muitas das vezes ele acaba exteriorizando muito mais o nosso id, que é aquilo que a gente deseja fazer, do que o nosso superego, aquilo que nós precisamos fazer. Então, muitas das vezes ele vai nos dar uma resposta que é uma armadilha, como o Jonas chama atenção, que é, eu preciso fazer isso por causa daquilo. Quando, na verdade, ele está disfarçando os propósitos. E o que nós precisamos fazer muitas vezes não são as coisas que nós fazemos. Então essa viagem para dentro é importante e é uma viagem contínua que nós precisamos fazer utilizando técnicas como meditação ao longo dos dias para nós estarmos descobrindo esses valores que estão ali escondidos na gente e que acabam orientando as nossas escolhas, e a capacidade de nós nos desidentificarmos dele vai decorrer exatamente disso. Então, essa desidentificação desses apegos, dessas paixões, desses propósitos que o meu ego ainda exterioriza muito mais pelas minhas escolhas do passado, muito mais orientado pelas minhas sombras, muito mais orientado por aquilo que eu ainda quero fazer, pelo meu id desequilibrado, é importante porque na medida que eu vou me desidentificando desses apegos, dessas paixões, eu vou encontrando programas de libertação. Como qualquer viajante, como na imagem, eu não vou escalar uma montanha com a mochila cheia. Então eu preciso, cada vez que eu subo mais um pouco, esvaziar mais um pouco. A gente precisa deixar os nossos apegos, as nossas paixões, a gente precisa aos poucos ir nos libertando de tudo aquilo que nos atrasa a nossa evolução espiritual. Então o amor próprio, que ainda é essa manifestação do ego, que é aquele amor que se magoa quando alguém faz algo, que é aquele amor que ainda cobra do outro outras expectativas, é um amor que precisa ser visto, que precisa ser construído, não como amor próprio, mas como auto-amor. Um amor mais equilibrado,
o amor que se compreende, o amor que não está preocupado com egoísmo, que tudo precisa ser para ele, que não está preocupado com personalismo, onde a nossa imagem é importante, mas que está, obviamente, preocupado com o verdadeiro amor, com a verdadeira libertação que vai vir por essa dedicação. Então, a conquista do self é uma jornada individual de cada espírito e que nós só vamos fazer na medida que nós olharmos para nós mesmos. A transformação íntima vai se exteriorizar, sim, em condutas benéficas ao próximo. Nós vamos acabar sendo um instrumento útil na sociedade. Então, o trabalho voluntário é importantíssimo, mas ele é resultado de um processo de transformação íntima, um processo interno. Eu preciso me conquistar primeiro. Eu preciso conquistar essa compreensão do meu eu profundo, né? Essa compreensão daquilo que eu preciso ser, dos valores que eu não tenho mais como conservar e preciso me identificar. E aí, nesse momento, nós vamos começar a conquistar o self. Talvez por isso até a Joana de Ângeles, nesse bloco do livro, vai trabalhar algumas questões, alguns instrumentos que acabam funcionando como elementos que atrapalham a conquista desse nosso self. E aí tem uma imagem representativa de Jesus com os fariseus, sempre vestido com as suas túnicas brancas, sempre preocupados em falar sobre a lei, entenda-se aqui, os preceitos religiosos, conhecendo o Torá, página a página, mas sendo incapazes de conhecerem a si mesmo e, portanto, sendo incapazes de se amar e amar os outros. Por isso que eles eram muito duros com as outras pessoas, que eles pouco se conheciam. Então a Joana vai trabalhar nesse bloco alguns elementos que funcionam como mecanismos de fuga, por exemplo, do ego, né? Na medida em que a gente não se enfrenta com o self, na medida em que na hora de tomar uma decisão a gente faz prevalecer ou aquilo que a gente sempre fez, esses atavismos que se exteriorizam como essa sombra que vai perpetuando ao longo da nossa encarnação e vai fazendo com que nós repitamos muitas das vezes os erros de outras vidas, ou nós deixamos o nosso ego desequilibrado se manifestar, esse princípio da personalidade pautado ainda muito de uma forma egóica, na autoimagem, na autopromoção individual, nessa preocupação consigo próprio, que é muito ruim, né? E aí nós não nos enfrentamos o self, nós não enfrentamos aquilo que eu desejo ser. Eu estou tomando as decisões na minha vida da forma que eu sempre tomei, da forma que eu quero ou da forma que eu devo. Cada um desses verbos vai representar, né? Ou a conquista do self, ou a predominância da sombra, ou a predominância do ego desequilibrado. Então, como nós não enfrentamos o self, o ego tem que dar um jeito de camuflar a realidade. Porque no fundo, nós sabemos, quando nós optamos por fazer o que nós queremos, que nós devíamos ter feito o que deveríamos ter feito. E aí, como é que o ego faz isso, né? O ego ele precisa camuflar, então, essa realidade profunda com mecanismos escapistas. Eu precisei fazer isso por causa disso. As pessoas me obrigaram a fazer isso. Eu não queria fazer isso, mas acabei fazendo. Mecanismos que acabam ocultando a realidade e acabam ocultando esse conflito que se forma entre o que eu quero e o que eu devo fazer, entre as escolhas que eu sei que não são boas e que eu acabo fazendo. E acaba cada vez me afastando mais do enfrentamento do eu profundo, quem eu verdadeiramente sou. Porque eu não sou o que eu penso, eu sou as escolhas que eu faço. Eu sou a minha capacidade de deixar predominar minha sombra, meu ego ou meu self. E aí a primeira forma que ela chama atenção para a gente de mecanismo de fuga do ego é a compensação, né? Na compensação, eu tenho uma reação, onde eu preciso ter um efeito psicológico que seja contrário ao conflito psicológico. Então, no meio de uma discussão onde eu sei que eu estou errado, e a pessoa está me apontando que eu estou errado, eu internamente estou em conflito. Porque a pessoa me fala que eu estou errado, eu não quero estar errado, porque eu quero fazer minha vontade, eu quero prevalecer o meu ego, mas a pessoa está me chamando ao conflito interno, porque ela está me forçando a ver que eu estou errado. E aí, para fugir desse conflito psicológico, muitas das vezes nós utilizamos instrumentos de compensação.
em que a pessoa incapaz de resolver o conflito psicológico se ajustando, ou seja, admitindo o erro, admitindo a conduta errada, ela acaba adotando atitudes exageradas, ela acaba camuflando, através desses comportamentos, os desejos inconscientes de forma oposta. Na compensação, o ego está sempre exacerbado, ele está sempre correto. A pessoa não admite que está errada, porque se ela admitir que está errada, ela admite conflito psicológico. Ela é obrigada a admitir para dentro de si mesmo que ela está fazendo algo que não é certo e que ela sabe. Então, na compensação, o ego está sempre correto, está sempre dominador, sempre superior, está sempre com a razão. E aí, para ele conseguir gerar o efeito psicológico e tentar esconder esse conflito, ele vai utilizando atitudes exageradas. Então, por exemplo, se a pessoa tem muito medo da vida após a morte, ela pode se tornar um religioso extremamente celibatário. Porque o conflito está lá. Ela fala para todo mundo que acredita na vida após a morte. Mas no fundo ela não acredita. Ela tem medo. E aí, como ela tem medo, só tem uma solução. Então eu vou me devotar de forma absurda. Então eu vou ficar na casa religiosa a semana toda. Eu vou ficar devotado minuto a minuto, sem atrasar, sem fazer nada. Porque eu preciso esconder que no fundo, eu tenho medo de sustentar uma vida após a morte, porque eu não sei se vai existir, porque eu sei que tudo que eu fiz pode me gerar consequências ruins, né? Então Joana aponta que o fanatismo resulta sempre de uma segurança interior. Quanto mais inseguro eu for, mais fanático eu sou. Olha, você tem que ir para a casa espírita. Você tem que ir. Porque no final, no fundo, eu não tenho os valores espirituais tão firmes em mim. E aí, como não tenho esses valores firmes, para gerar esse efeito psicológico, eu uso atitude exagerada. Eu preciso fingir para mim mesmo que sim, eu tenho fé. Então eu acabo me preocupando com as coisas externas, não internas. O excesso de pudor ou a exigência de pureza acabam sendo compensações por desejos sexuais reprimidos. Joana também nos chama atenção. Como eu gostaria de fazer tudo e não faço, eu reprimo. Se eu vejo uma pessoa com a roupa mais curta, eu já critico. Acabo adotando a ideia de que vou viver uma vida de celibato com excesso de pudor. Porque no fundo, os desejos estão lá. O conflito está lá. E nós temos trabalhado isso sucessivamente ao longo dos livros. Nós precisamos lidar com os nossos conflitos. Como aponta a imagem, às vezes, o que vai atrapalhar a conquista do self é esse desequilíbrio do ego que acaba se exteriorizando no deslocamento. Ora, se eu não consigo resolver meus conflitos internos, muitas das vezes, ao invés de eu criar aquela questão psicológica que a gente viu, eu desloco para fora. Então eu censuro o outro, eu cobro o outro, eu mostro uma animosidade com a outra pessoa, eu desloco essa animosidade para objetos, já que eu não posso fazer nada, eu quebro. Então quando eu não conquisto o que eu quero, o meu ego quer. O meu self diz que talvez eu não merecesse. Mas como o meu ego quer e eu não quero entrar nesse conflito de lidar com o self, eu exteriorizo raiva. Então quebra tudo. Ou atinge o ódio a outra pessoa. Porque enquanto eu estiver quebrando o objeto, enquanto eu estiver com raiva da outra pessoa, eu não estou vivenciando o conflito. Eu estou fugindo dele. E aí eu só consigo vencer isso com uma alta reflexão, né? Com uma aceitação consciente daquilo que eu tenho que fazer, com essa investigação do self, com essa busca de não disfarçar o ego. Eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz o que eu não quis. O resultado não foi ruim porque o outro fez, mas porque eu não fui bem. Eu começo a aceitar conscientemente o self para deslocar essas relações dos outros,
para lutar contra essas perturbações psicológicas. Outra armadilha do ego, que é muito comum, é a projeção, como está aí na imagem, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, não é isso? Eu projeto para o outro os conflitos que eu não resolvo. Então eu reprimo o conflito, né? Eu fiz algo errado, não devia ter feito. Mas eu aponto que eu só fiz isso porque o outro me levou a isso. Eu só fiz isso porque naquela situação não tinha como fazer aquilo. Eu vou me evadindo da aceitação dos meus erros e da responsabilidade. Eu vou me evadindo dos aprendizados, então os erros se tornam cíclicos. Os conflitos aumentam. A repressão aumenta. E aí acaba que eu vou me colocando numa situação pior. Então tem que ter muito cuidado, que Joana aponta que toda vez que a gente vê alguém que esteja combatendo algo com muita veemência, o que ele está fazendo na realidade não é falando do outro, ele está demonstrando os traços da sua característica. Ele está projetando no outro o conflito interno nele, que ele não resolve. Porque o seu ego não quer reconhecer que tem problemas. Que não quer olhar para si e ver que na nossa personalidade nós ainda temos muito defeito. Então é mais fácil você dizer que você está desempregado porque o governo é ruim. Claro que nós sabemos que temos fatores econômicos, políticos, sociais externos. Mas eu preciso assumir a minha cota de responsabilidade. Entender que a conduta do outro não é responsável pelos atos da minha vida, mas as minhas condutas. Por isso que a projeção, a Joana vai chamar a atenção, ela é facilmente resolvida através de uma aceitação de si mesmo, uma busca por se transformar melhor, buscar se tornar alguém melhor. Outra dificuldade, outra coisa que o ego acaba camuflando o conflito psicológico, porque ele não quer se encontrar com o self, é a introjeção. Olha na imagem, é um menino que acha que é o super-homem. É a pessoa que acha que já está salva porque está na religião. Ou que está sempre certa porque ela tem um cargo de poder. Muitas das vezes o ego, para não vivenciar o conflito, ao invés dele projetar no outro um ódio, uma raiva, uma culpa, ele internaliza um arquétipo, uma imagem de uma qualidade das pessoas. Você acha que é o super-herói, que nada vai acontecer com ele, que ele pode pular de bungee jump, que ele pode fazer qualquer coisa, todos os esportes radicais, que nada vai acontecer com ele. Claro que é um exemplo, né? Os valores que são vistos no outro como o valor de coragem, sem medo do super-herói, acaba sendo uma armadilha para defender o ego. Eu quero arriscar minha vida. Mas eu não quero assumir responsabilidade para isso. Então eu vou arriscar dizendo que eu sou uma pessoa sortuda. Que tudo dá sempre certo para mim. Eu vou me apropriando, introjetando valores que não são necessariamente valores verdadeiros. Ou da mesma forma, podem não ser valores, podem ser vícios. Eu estou tendo problemas no trabalho, na minha vida em geral. E ao invés de lidar com eles, ao invés de dentro dessa conquista do self, eu buscar o meu eu profundo, assumir minha parcela de responsabilidade em como eu estou deixando a minha vida ser conduzida desta forma, eu introjeto a questão do vício. A vida é ruim mesmo, então vamos beber. Vamos curtir enquanto estamos jovens, não é isso? Eu vou introjetando valores externos para tentar também mascarar os conflitos. E Joana insiste, nós precisamos assumir a nossa realidade interior, sem culpa, sem castração, mas com identificação e desidentificação. Identificar os valores que eu ainda tenho. E se eu ver que não são valores que contribuem para a minha paz, para o meu equilíbrio, eu me desidentificar dele. Eu preciso buscar o equilíbrio emocional para lidar com as situações. Não achando que eu sou um super-herói e vou resolver tudo, ou que tudo vai dar sempre certo,
mas sabendo que as coisas vão dar erradas. E quando elas darem errada, como eu lido com elas? Eu preciso autodescobrir os meus valores. Eu preciso eliminar as ilusões da minha vida. De esperar sempre o melhor, de não olhar o outro com as dificuldades que o outro tem, assim como eu tenho. Dos romances imaginários, dos mecanismos de fuga. Outro perigo para a conquista do self, que o ego camufla muito bem para evitar o contato com a realidade verdadeira, é a racionalização. Essa busca pela ideia de que tudo tem uma razão, como está na imagem na tela. O irmão precisa de uma ajuda, de uma caridade. Mas como eu não quero ajudar, o meu ego arranja uma forma de camuflar esse conflito. Eu sei que eu devia, mas eu não quero ajudar, então eu racionalizo. Olha, ele está ali passando necessidade porque ele quer. Porque tem emprego, se ele quisesse ele arranjava. É o que Jonas chama que é um mecanismo de fuga de maior gravidade em relação ao ego. Por quê? Porque ele usa a inteligência para tentar justificar ou tentar apresentar motivos justos. Isso acaba degenerando os mecanismos do senso crítico, acaba degenerando a integridade moral do indivíduo, acaba fazendo ele adotar posturas inadequadas, acaba gerando uma dissociação na sua personalidade entre aquilo que é e aquilo que se justifica, aquilo que ele sabe que tem que fazer, o que ele faz, que torna-se um mecanismo perturbador da própria razão, porque está se negando o real sob uma suposta ideia de racionalização. Essa falta de honestidade consigo próprio, o modo como o ego está mascarando o self através de uma racionalização inadequada, acaba tornando-se um desequilíbrio psicológico, acaba gerando uma perda de sentido existencial. Porque se ele passa a fome porque ele quer porque ele não trabalha, se a outra pessoa tem esse problema porque ela não resolve, eu acabo achando então que todo mundo é muito ruim. Que tudo é muito ruim. Porque ninguém faz nada, ninguém resolve nada, estão todos errados. Então Jonas adverte, vai precisar de uma vontade muito forte para evitar essa racionalização, para evitar esse tipo de evasão da realidade profunda e uma busca entre a razão e o intelecto. Outro instrumento que também Jonas destaca, que acaba sendo o ego camuflado e que atrapalha o processo de evolução, é o medo da morte. Por que o medo da morte? Todos os mecanismos que nós vimos até agora, eles estão mascarando a realidade do self. Enquanto o ego está projetando o princípio da realidade, aquilo que a minha personalidade diz que eu sou, o self aponta o que realmente é. E como eu não quero entrar em conflito com ele, todos esses mecanismos que nós vimos são mecanismos de eu evitar o conflito. Projetando, introjetando, usando todos eles como uma forma de evitar, resolver esse conflito. O medo da morte acaba sendo também desse mecanismo, porque ele acaba sendo uma herança atávica, acaba sendo uma herança, um arquétipo, que é ancestral nosso, que decorre de várias coisas, das religiões castradoras que construíram a noção do céu e inferno, do culto que os bárbaros faziam, que assustavam, do medo do desconhecido, das imagens mitológicas que foram construídas, e até mesmo o medo da punição que a nossa consciência culpada traz. Dificulta a conquista do self, porque o meu medo da morte faz com que eu fuja dela, ao invés de abraçar a realidade que todos nós vamos desencarnar em algum momento. Então a melhor psicoterapia que o Jonas adverte é evitar o medo da morte. É procurar ter uma conduta harmônica. Se eu fosse morrer hoje, como eu morreria? Tendo cumprido tudo ou não? Tentando desenvolver níveis de consciência desperta, lúcida, até que a gente possa se identificar com a realidade transcendental e compreender que a morte não existe. Mas para isso eu tenho que adotar uma conduta harmônica, para que eu não tenha medo. Olha que Jonas fala, e eu trouxe aqui também como destaque: pensar e agir no bem,
amar e amar-se, servir como forma de ser feliz, vincular-se à fonte da vida perene, causal e terminal, meditar, beneficiando com autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz. Eis como viver sem morrer e morrer para viver. Saber como conduzir nossos passos com firmeza. Alguns caminharão mais rápidos, outros, como estão na imagem, caminharão em passos de tartaruga. O importante é a gente entender que existem referenciais para a identificação de nós mesmos. Essas escamoteações do ego que nós vimos, né, essas formas de fugir do encontro com a realidade, com o self, decorre ainda de um momento em que nós espíritos estamos vivenciando. E alguma dessas pessoas ainda não tem estrutura psicológica para suportar a realidade da vida. Por isso que a gente não pode falar para alguém isso. É algo que o próprio espírito tem que observar. A vida vai trazer convite que vai propelir a própria pessoa a ir tirando isso do seu ego. Aí modelando a sua personalidade com a realidade maior. Então a libertação das fugas, a libertação desses artifícios de fuga do ego vai acabar ocorrendo, seja pelos próprios convites que a vida traz, ou por terapias adequadas. Terapias que facultam o amadurecimento psicológico, que facultem a autoestima, que facultem o enfrentamento da realidade que o indivíduo é capaz de suportar. O que Joana nos chama no final desse bloco é que, embora isso tudo sejam instrumentos do ego para impedir a conquista do self, é a própria pessoa que tem que descobrir isso aos poucos, como nós estamos fazendo aqui no estudo. A verdade é sempre absorvida aos poucos, através da identificação de valores reais, do descobrimento do significado da vida. E como nós vamos fazer isso? Como eu vou identificar os mecanismos que eu estou usando dentro do que a gente viu? É o tema do próximo bloco. Nessa parte do livro, a Joana vai trabalhar o silêncio interior, que é o calar para si mesmo. Ela adverte que a criatura humana tem um grande desafio, que é conquistar a paz. Só que a paz é interna, não é externa. A paz não é comodidade. A paz é aceitação. Então, adaptado às conquistas externas, o homem, ele acaba abandonando os propósitos iniciais de deixar a paz e acaba tendo uma postura de não violência, mas com muita agressividade. Em que nós não usamos a violência física, mas usamos a violência moral. Ainda trazemos esses elementos em nós. É indispensável, então, segundo a Joana, uma revisão do comportamento humano, onde a gente entenda que o silêncio profundo é um instrumento importante de harmonia interior. É a única forma que nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e nos descobrimos. Isso não é negar a importância de se comunicar, que é um instrumento nobre e útil, onde o espírito pode auxiliar o outro. Mas até para se comunicar, o silêncio é importante. Porque ele permite conquistar uma consciência lúcida e falar, portanto, melhor. O silêncio interior é feito de paz e completude, quando o ser compreende o significado da vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos. É no silêncio interior que eu descubro o que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer. É no silêncio interior que eu vou conquistando o self e vou abandonando meu ego. O silêncio interior que eu vou alcançar através da meditação, de estados alterados de consciência, não significa que eu não vou pensar, eu vou esvaziar minha mente. Mas é que eu vou me concentrar no agora. Uma pergunta que eu tenho feito sucessivamente aqui. Como eu estou? Que tipo de valores eu estou seguindo? Olha na imagem, no quadro. Quais valores eu adoto? Porque o homem acaba se identificando com as ideias que são convenientes por seu ego. E acaba incorporando ela e deformando a sua personalidade. Então voltamos à questão do aborto. Está lá no Livro dos Espíritos.
O aborto é admitido em algumas hipóteses na realidade espiritual, para proteger a vida já encarnada em caso de risco. Então, entre salvar o feto ou a mãe, salva-se a mãe que ela já encarnou, está no meio de uma encarnação. Claro que tirando as hipóteses que estão lá no livro dos Espíritos, que os Espíritos admitem o aborto, as outras hipóteses o Espírito não pode fazer porque está tentando contra a vida. Mas por que fazer uma bandeira na rede social para criminalizar? Foi o que Jesus fez com a mulher apedrejada na rua. Era crime o que ela fez. Ele criminalizou ela. Olhe de novo que a Joana chama atenção. Identificando quais ideias que são convenientes, adapta elas. Cristo julgava as pessoas? Então como eu vou julgar? Aí a pessoa vai achar uma justificativa no Evangelho ou no livro do Espírito. Ela está adaptando. Isso deforma a personalidade porque o ego acaba cada vez se distanciando mais do eu profundo. Isso acaba afetando a individualidade. Então nós precisamos nos desidentificar dessas sensações, dessas emoções que são desequilibradas. Isso a gente vai fazer através de um processo de conscientização íntima, de uma busca do encontro com o eu profundo, essa busca interior através do silêncio interior, onde quando eu estou no silêncio interior, eu me desligo dessas sensações que ainda predominam em mim, no meu corpo físico. Eu me libero dessas emoções que ainda falam quando eu não calo. É quando a gente cala que a gente faz que a nossa mente viciada e o nosso corpo acomodado parem e ouçam. Lembra, Joana? A prece é falar, a meditação é ouvir. No silêncio eu vou identificar os meus valores e vou começar a pensar como eu posso me desidentificar deles, como eu posso mudar deles. Como eu posso mudar os meus hábitos mentais? Disciplinar meu pensamento? Superar os prazeres e gozos que são ilusórios? E buscar os gozos que não estão ligados às sensações, mas às emoções superiores, aos valores corretos. É nessa desidentificação que eu vou fazer, como está na imagem, a faxina da minha casa mental, me libertando dos conteúdos negativos. Nós estagiamos muito tempo nas nossas faixas instintivas. Fomos durante muito tempo adquirindo valores que correspondem aos nossos atavismos psicológicos. Mas na medida que nós vamos identificando outros valores, nós vamos entrando em conflito porque nós precisamos nos desidentificar com um deles. Ora, se antes eu achava que resolvia tudo na briga e hoje eu acho que eu resolvo tudo na paz, eu vou ter que deixar de ser uma pessoa briguenta. Então eu vou ter que me desidentificando com esse valor. Então essa libertação dos conteúdos negativos que Joana chama a atenção, como as paixões, os apegos, as ilusões, os sentimentos inferiores que nós temos, vai nos facultar essa libertação que vai nos dar calma e a vontade de buscar novos níveis, novos valores. Subir novos patamares. Vamos subir de patamares onde prevalecem conteúdos negativos, que nada dá certo, que a vida é injusta, que as pessoas são ruins, que eu não consigo, e a gente vai conquistando o eu profundo. Construindo os projetos de paz. Por isso que Joana insiste, a meditação é uma terapia valiosa para liberar esses conteúdos negativos. Esses medos, raivas, falta de confiança que a gente tem na gente, que fica esmagando, asfixiando o nosso inconsciente, impedindo o nosso processo de evolução espiritual. Com a meditação nós vamos capazes de, fazendo calar as vozes em nós, ouvir a voz que precisa ser falada. Num estado alterado de consciência, nos conectar a Deus e ouvir o que Ele tem que falar. E aí chegar no ponto
que o silêncio interior vai nos trazer, que nós só precisamos do essencial, nos libertando, como está na imagem, das amarras que impedem o nosso processo evolutivo. Porque se na fase inicial o espírito, ainda ligado ao instinto, ele ainda tem uma predominância muito egocêntrica, a necessidade de se projetar, de ser valorizado, de ter as coisas, o espírito acaba se aprisionando nessas coisas exteriores, nesses conflitos de ter coisas que ele não consegue administrar. Conforme ele vai amadurecendo, ele vai transferindo das coisas, dessas prisões egóicas que ele fez, para a verdadeira realidade, a necessidade de desenvolver o eu profundo. Essa é a lição de Jesus. Buscar primeiro o reino dos céus, porque seria dado todas as outras coisas, buscar o essencial. Porque ao se adquirir o essencial, todas as coisas perdem significado. Isso vai dar liberdade para o espírito de não gerar conflitos e vencer os seus conflitos. E aí, portanto, conquistar o seu eu, self, conquistar o seu eu profundo, conquistar, portanto, a sua saúde integral. E é nesse clima de aprendizado que nós encerramos o estudo de hoje, agradecendo ao nosso Pai, Deus, por tudo, pois não cai uma folha do céu que não seja a sua vontade. Agradecer a essa equipe de benfeitores espirituais que auxiliam o trabalho, auxiliam a casa espírita. Agradecer aos nossos espíritos familiares, os nossos protetores que estão conosco nessa jornada de transformação moral. E pedir que nos dê força para continuar nessa jornada de estudo, de mudança íntima, firmes na tua fé e na compreensão de que ainda precisamos evoluir muito, Pai. E é assim que damos graças a Ti.